Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos continuar a nossa jornada aí pelas funções orgânicas oxigenadas nesse primeiro momento. Vamos falar aí sobre ácidos carboxílicos. Então, nós vimos lá as características básicas de cetonas, de aldeídos, de fenol, de álcool, de éter, de hidrocarbonetos anteriormente. Não é? E agora vamos falar um pouquinho sobre os ácidos carboxílicos, pessoal. Olha, nesse primeiro momento nosso sobre ácidos carboxílicos, não foge muito a regra, não, né? Nós vamos ver o grupo funcional, vamos ver as propriedades físico-químicas, né? Vamos ver algumas aplicações e a questão da nomenclatura, certo? Lembrando, né, que ácidos carboxílicos é uma função importantíssima, porque a depender das reações químicas que ocorrem com os ácidos carboxílicos, nós teremos desdobramento de outras funções orgânicas também, né? Então é interessante aí, ó, ácido carboxílico é interessantíssimo, tá? Nesse sentido. Eu vou aqui compartilhar o material para poder agilizar o nosso trabalho. E aqui, olha, ácidos carboxílicos, 4.6, página 577. Vê lá, pessoal. O que é que nós temos aqui? O que é que eu vou caracterizar os ácidos carboxílicos? Vai ter uma carbonila, carbonila ligada a uma hidroxila, formando a carboxila, não é isso? Então, o que é que eu tenho nos ácidos carboxílicos? Eu tenho um conjuntinho maior do que a simples carbonila. Eu tenho uma carboxila, que é uma carbonila mais uma hidroxila ligada ali, né? Juntas. Ora, isso vai caracterizar os ácidos carboxílicos. Então, aqui nós temos, ó, já está com uma contextualização aqui com formiga, por conta do ácido metanóico. Aí, met já é o prefixo de quantos carbono, ó, vê que é um assunto que você já sabe praticamente, né? Facilita a compreensão. Met, prefixo de um carbono. Aí vai ter a carboxila, que é a carbonila mais uma hidroxila. A gente vai ver isso daqui a pouco na fórmula. Caracterizando o ácido carboxílico. Ok. Mas aí esse produto ele é usualmente chamado de ácido fórmico, porque tem lá, né, extraído aí de formigas, aquela coisa toda, é o que irrita quando ela ocasiona lá aquelas mordidas ou picadas por certos insetos. É o ácido fórmico. Ok. Aí tá lá, olha lá o que é a carboxila. Pessoal, cuidado para não confundir, né? Alguns alunos já viram muito bem isso, já sabem muito bem a diferença. Outros têm estão tendo uma dificuldadezinha, mas calma, né? Vamos ver o que caracteriza os ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos são caracterizados por uma carboxila na extremidade da cadeia. Olha aqui, ó, ácido butanóico, ácido octadecanoico, né? Octadecanoico. Olha quantos carbonos tem. Vamos contar para ver se dá certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dec, 10, oct, 8, 18 carbonos na cadeia desse ácido carboxílico aqui, né? Olha outro lá, ó. Ácido oxonpropanóico. Olha lá esse composto, tá vendo? Ácido pirúvico, tá vendo? Que faz parte lá do processo da rota de quebra da glicose, né? A chamada glicólise, que ocorre lá no citoplasma das células. Ok. Olha lá, eu tenho aqui. Por que é um ácido carboxílico? Por conta da carboxila. Olha a carbonila aqui, ó. Carbono ligado à dupla com oxigênio. Carbonila. Ligada a uma hidroxila, formando o quê? Uma carboxila, que caracteriza os ácidos carboxílicos. Olha lá, ácido oxálico. Olha aqui, ó. Ah, ok. Pessoal, vamos ter cuidado para diferenciar o que é nome usual do que é nome oficial. IUPAC, né? Regra da IUPAC. Esses oficiais, esses da regra da IUPAC, é que vocês precisam ter a atenção plena em relação a eles, tá certo? Aí como é que eu vou saber, professor? Você olha lá aqueles prefixos, né? De maneira geral, o que você tem é aqueles prefixos sendo aplicados.
1 é met, 2 é et, 3 carbonos próprio, 4 but, 5 carbonos pente, hexa com 6, hepta, estou repetindo para ajudar na memorização, tá, pessoal? 7 é hepta, 8 é octa, 9 é nona, 10, dec. Aí, bem, apareceu essa forma de colocar o nome, regra da IUPAC, né? O nome oficial. Olha aqui, ó, ácido cítrico, ácido 2-hidroxipropano, 1, 2, 3, tricarboxílico. Ó, isso é nome da IUPAC, mas calma, não vai se preocupar com esses mais complexos, tá certo? Claro que se uma substância dessa cair numa prova, não vai estar sendo cobrado o nome, vai estar sendo cobrado uma outra coisa relacionada à estrutura dela, por exemplo. Né? Fica tranquilo, mas isso é o ácido que a gente está ingerindo quando está ali comendo, né, um determinado fruto ácido, né, um fruto cítrico, como é falado. Aí nós temos quem? Justamente esse composto aqui, ó, né, 3 carboxilas. Por isso que ele colocou tricarboxílico. Ok, pessoal? Adiante. Aí nós temos aqui, ó, ácido acético, ácido pela regra oficial e o PAC, ácido etanóico. É justamente aquele existente no vinagre, né? Que a gente utiliza assim, na preparação aí de saladas, como forma da acidez dele, que é um ácido fraco. Mas essa acidez vai facilitar a destruição das paredes celulares, das células lá do alface, da tomate, né, daqueles componentes da salada. Aí, com a destruição da parede celular daqueles vegetais, o material do citoplasma sai e aí vai servir para a nossa nutrição, né? Porque se a parede não estourar, ele passa integralmente no nosso trato gastrointestinal. E aí não vai nos servir como nutrientes, né? A própria questão do sabor, quando esses componentes saem das células vegetais, porque a parede se rompeu devido à ação do ácido, por exemplo, aí esses próprios componentes vão dar um sabor, né, melhor para aquele material, para aquela salada, aquela coisa toda. O ácido acético pode ser obtido pela fermentação acética. Ó. O termo fermentação, como vocês já viram lá da biologia, é a quebra, né? A quebra lá de uma determinada cadeia carbônica na ausência do oxigênio, certo? Enquanto envolve reações de oxidação de álcools e de aldeídos. Né? Então, está aqui mostrando do lado, olha, micrografia eletrônica, né, de bactéria da espécie Acetobacter, acete, utilizada no processo de fermentação acética para a produção do ácido acético, o vinagre. Né? Então, nós temos aqui, olha, o etanol, certo? Aí esse etanol passa por fermentação, olha o que é que vai ocorrer, ó. Ocorreu uma oxidação, né? Ó. Ocorreu a adição de oxigênio, antes eu só tinha um oxigênio na molécula, agora eu tenho 2, mas agora é um ácido acético. Por isso, né, por isso que algumas bebidas alcoólicas que tenha lá o álcool etílico, o etanol, de repente vai ficando com um sabor ruim, azedo, por conta do ácido acético que está sendo ali produzido pela oxidação do etanol. Lembrando, oxidação, nós vamos explicar melhor mais adiante essa oxidação e redução dos compostos orgânicos, mas de antemão, né, essa oxidação você entenda como a adição de oxigênio na molécula. Né? A molécula estava aqui ó, com um oxigênio, passou a ter 2. Oxidação também, como vocês devem saber, a perda de elétrons. E essa perda de elétrons, ela está relacionada justamente, olha, o carbono perdeu elétrons. Ó. Ele estava com 1 negativo de carga, ficou com mais 3 de carga. Quer dizer que ele perdeu, ó, perdeu 1, perdeu 2 elétrons, perdeu 3, aí foi perdendo elétrons e ficou com a carga de mais 3. Em relação ao valor que ele tinha anteriormente, ó, que era menos 1, ele perdeu uma quantidade bem considerável ali, né? Ok. Mas vamos lá. Isso depois eu vou explicar para vocês quando nós estivermos vendo a questão de oxidação, né? Oxidação, redução em compostos orgânicos. Vamos misturar muita coisa não, senão, né, a intenção termina sendo ajudar e termina prejudicando. Ácido hexanodioico, ácido adípico. Pessoal, olha lá, indústria, laboratórios de pesquisa, né? Nós vamos ter aqui ó, a produção mundial aproximadamente 2,2 milhões de toneladas, né? Um processo industrial, ou seja, o mecanismo lá, olha lá a reação, ó.
ciclohexano, que é um hidrocarboneto, né? Aí aqui, ó, ele vai passar lá por uma reação bem intensa, né? Bem energética, 180 graus, catalisador, cobalto, aquela coisa toda. Aí nós temos aqui a formação de outros compostos, ó, até levar à formação do ácido adípico. Bem, eu quero que vocês entendam o mecanismo de reações orgânicas agora, nesse primeiro momento? Não, né? Mas aí você já pode ir acompanhando, né, para verificar que você vai tendo ali uma reorganização dos átomos com base na afinidade química, principalmente nessa questão de formação de ácido, de bases conjugadas, como nós comentamos lá, né, o fenômeno indutivo, o fenômeno de ressonância, que isso será melhor explicado depois. Mas aqui, voltando para o que interessa, ocorreu a formação de um ácido carboxílico. Olha o ácido carboxílico aqui, ó, né? Então, é nesse sentido que nós temos aí essa observação. Pessoal, o que mais nós temos aqui na ideia? Nesse processo, observa-se a formação de gases monóxido de nitrogênio, olha ele aqui, ó, monóxido de nitrogênio e o dióxido de carbono. Dois poluentes atmosféricos que contribuem para a redução da camada de ozônio e a intensificação do efeito estufa. Ok, pessoal, vamos ter, por isso que existe a indústria, né? Ela tem esse lado de permitir a obtenção de produtos para aumentar o nosso conforto, né? Essa questão da tecnologia, mas de repente tem que ter um cuidado nas suas práticas para que não ocorra danos, né? Principalmente danos a longo prazo na estrutura aí dos ecossistemas, né? Como foi citado. Então tem que ter cuidado nesse. Aqui, ó, uma outra linha de reação, né? Está especificando aqui a linha de reação para a produção do ácido adípico novamente, que nesse caso aqui é o que ele chama de processos alternativos. Esse sistema, inclusive, caiu no Enem, né? Foi uma questão do Enem isso aqui. Ou apresentava essa reação e apresentava essa outra reação aqui, ó, e perguntava qual das duas era melhor para o meio ambiente. Justamente a que tem menos etapas, a que é mais sintética, digamos assim, mais enxuta, porque aí você vai estar produzindo, ó, menos compostos que possivelmente venham a ser poluentes, como no caso aqui dessa primeira rota de produção do ácido adípico, você tem aqui, ó, 2 poluentes sendo produzidos, uma rota maior. Quanto maior a rota, maior a possibilidade de surgir subprodutos que podem ocasionar prejuízos ao meio ambiente. E no caso aqui, né, os processos alternativos com base nos princípios da química verde. Justamente, o que é esses princípios da química verde? É buscar reduzir as rotas de síntese para obter os mesmos compostos, mas sem tantos subprodutos potencialmente agressivos, ok? E é aí onde a engenharia química trabalha, né, para buscar a produção do composto, né, não deixar de produzi-lo, mas produzi-lo de maneira menos danosa ao meio ambiente. Processos físico-químicos, propriedades físico-químicas. Opa, tudo vai depender do grupamento funcional, né? Do comportamento do grupo funcional. Olha, o que é que nós temos aqui? Nós temos um grupo fortemente polar. E esse grupo fortemente polar, aí a gente já vai começar a pensar, olha, ponto de ebulição elevado, alta solubilidade em água. Claro que vale aquela regra ainda. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a parte apolar. Cadeia carbônica é apolar. Então, quanto maior a parte de cadeia carbônica, maior será essa apolaridade, maior a dificuldade, por exemplo, em interagir com a água, que é um composto polar, não é isso? Aí nós temos aqui, ó, algumas características, né, ó. Cadê? Devido à geometria trigonal, ok? Olha lá, forte polaridade, olha o tanto de cargas elétricas, ó. Devido a essa forte polaridade, eles vão poder fazer pontes, ó, eles são capazes de fazer pontes de hidrogênio, né, entre si, né? Grupos de hidroxilo, isso leva à formação de dímeros, ó. E existem 2 pontos de contato. Não vai existir só uma possibilidade de contato de ponto de hidrogênio, vai existir 2. É o que eles chamam lá de dímeros, né? Aí nós temos essa possibilidade. E com isso, a solubilidade em água, olha, fica grande também, viu? Temperatura de fusão e ebulição. Aí sempre, né, ó, sempre você tem a comparação aí com outros elementos, e aí em relação a outros elementos, ó, temperatura de massa molar aproximada,
Mas olha o ponto de ebulição aqui, ó. Olha o ponto de ebulição, ponto de fusão. Nos ácidos carboxílicos, pegou como exemplo aqui, ó, o ácido butanóico. Olha o que vai acontecer aí com o ponto de fusão. O ponto de fusão é elevado. Em comparação aos outros de mesma massa molar, ó, de mesma massa molar, olha lá. Ah, o valor é negativo, prof. Sim, mas é negativo. Mas vê se não é um valor, né, bem maior do que o valor lá do pentanol, do pentanal, né, que são valores, ó, muito negativos. Então, o ponto de ebulição, o ponto de fusão lá do ácido butanóico, ele é muito maior do que esses outros aí apresentados, de massa molecular correspondente. Quais são esses outros? Um é um álcool, outro é um aldeído. Aí aqui, ó, em relação ao ponto de ebulição, veja que o mesmo raciocínio continua seguindo, olha. Eu tenho lá, olha a comparação, lembrando que a massa é a mesma, ó. Por que esses valores são maiores, o ponto de ebulição? Porque as moléculas estão muito amarradinhas entre si. Você viu que há duas possibilidades de estabelecer ligações de hidrogênio, que como nós já falamos aqui, as ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio, elas são ligações, olha, resistentes, não é? E isso vai fazer com que elas tenham dificuldade de se soltar uma da outra, passando para o estado gasoso. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, 163, né, ó, 138 lá para o penta-1-ol e para o aldeído, ó, de massa correspondente, 103 graus Celsius. Né? Solubilidade em água. Ó, solubilidade a gente até já falou aqui. A solubilidade, devido a essa forte possibilidade de polaridade, de fazer os dímeros e de interação com a molécula de água, a solubilidade será, ó, elevada. Agora, detalhe, a solubilidade é maior em água quanto menor for a cadeia carbônica. Aumentando a cadeia carbônica, me empolguei aqui. Aumentando a cadeia carbônica, o que é que acontece? Acontece que o lado apolar vai ficando maior e vai dificultando a interação com a molécula de água. E isso faz cair a solubilidade, né? O coeficiente de solubilidade. Então, aqui nós temos, olha, né? Presença de hidrogênios, aquela coisa toda, solubilidade, a capacidade, cadeias curtas. Cadê o nome cadeias curtas? Aqui, ó. Aqui a água também faz com que ácidos de cadeia carbônica curta sejam solúveis nesse solvente. Então, é muito solúvel. Né? Vai ver o caso do vinagre, por exemplo, né? Que é o etanóico, 2 carbonos. Ele é muito solúvel. Né? Aí você tem aqui, aumentando a cadeia, aí a coisa vai diminuindo. Por quê? Porque nós já vamos ter forças chamadas forças dispersivas de London, que é outro tipo de força que atuam na parte apolar da molécula. Ok, pessoal? E aí desfavorece a coisa, né? Desfavorece a solubilidade. Nós temos aqui a ionização. Olha lá. Na questão da ionização, eles já são logo chamados de ácidos carboxílicos, né? Então, eles têm um comportamento ácido pronunciado, né? Aí diz aqui, em água, os ácidos carboxílicos podem se ionizar por meio do rompimento da ligação. É aquela história de liberar o hidrogênio. Ácido é aquele que libera o hidrogênio. Não é? Eles são ácidos fracos, pois o processo de ionização em água é apenas parcial, de forma simplificada. Vamos ver, dar uma olhada aqui, ó. Então, eu vou ter, né, nesse caso aqui, ó, tá ocorrendo a liberação do hidrogênio. Eles não são ácidos fortes, feitos os ácidos inorgânicos, né, que nós já vimos. Tipo, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Eles não são fortes nessa intensidade, ok? Mas aí eles têm eles são ácidos, ok? Você vê, por exemplo, a questão do ácido acético, o ácido do vinagre, que é um ácido fraco, né? Utilizado aí na preparação dos nossos alimentos. Aqui está o valor da constante, né, de ionização, tá certo? O valor da constante, olha, constante de ionização de ácidos, de alguns ácidos carboxílicos, ó. Veja que são valores, ó, né, referentes a ácidos fracos, né? Mas são ácidos, liberam hidrogênio. Tá ok, pessoal?
Pela teoria ácido e base de Loewis, né, de Bronsted, né, Bronsted-Loewis, o que é que nós temos? Nós temos o que é o ácido. Ácido é aquele que libera o hidrogênio. O que é a base? É aquela que pega o hidrogênio, não é? E isso está relacionado com a ideia do conceito de Bronsted. Não, aí, em relação àquela outra ideia de ácido, que é a de Arrhenius, aí eu precisaria de água para poder caracterizar, né? Precisaria de água para dizer, olha, tal substância em água libera unicamente o cátion H+. Tal substância em água libera unicamente o ânion OH-, a hidroxila. Isso é no conceito de Arrhenius. Mas no caso do Bronsted, que é um conceito um pouco mais amplo, porque não depende do meio aquoso, aí nós já vamos ter uma outra noção, que é a questão de liberar o hidrogênio ou pegar o hidrogênio, né? O íon hidrogênio, o H+ hidrogênio, ou pegar o H+ hidrogênio. Tudo isso relacionado ao ácido. Ácido é aquele que libera o H+. Base é aquele que pega o H+. Né? Isso no conceito aqui, ó. Cadê? No conceito de Bronsted. E tem também o conceito de Lewis, que diz o seguinte, no conceito de Lewis, ó. No conceito de Lewis, eu vou estar trabalhando com a questão do pares de elétrons. Pares de elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, ácidos, uma vez que podem doar íons H+, e por fim são considerados ácidos leves, pois o átomo de hidrogênio recebe um par de elétrons. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui para explicar melhor essa história para vocês. Vejam, ácidos e bases não tem apenas um conceito para dizer o que é um ácido ou o que é uma base. Existem 3 conceitos, no mínimo, aí, tá? Conceito de Arrhenius, que eu expliquei agora há pouco. Ácido é aquele que em água libera unicamente como cátion o H+, ou na base, e a base em Arrhenius, aquele que libera unicamente o ânion OH-. Ok. Mas esse conceito tem a limitação, ele é muito usado, mas ele tem a limitação de ter na água, né? É referente ao comportamento da substância em água, em meio aquoso. E quando não tiver água, como é que vai caracterizar isso? Né? Quando não tiver em água, como é que eu vou caracterizar o comportamento dessa substância? Aí é que está. Bem, se a tal substância, independente de estar no meio aquoso ou não, libera o hidrogênio, o H+ hidrogênio, ela é um ácido de Bronsted. Se ela recebe um hidrogênio, ela é uma base de Bronsted. Aí eu tenho lá Lewis. E no caso de Lewis? No caso de Lewis, não se fala no hidrogênio, se fala em pares de elétrons. Aquele que tem a capacidade de receber o par de elétrons será o ácido. Aquele que doar o par, tiver disponível para ceder um par de elétrons, será a base. Isso nós vamos aprofundar mais adiante lá nos mecanismos de reações de compostos orgânicos, né? Então, aqui tem um quadro explicando essa situação, né? Ó, explicando isso que a gente estava falando, né? Aí, no caso lá do conceito de Bronsted, é onde surge a ideia de ácido e base conjugada. O que é a base conjugada? Quando o ácido liberou o hidrogênio, né, o H+, aí ele fica apto a, de repente, recebê-lo. Então, quando o hidrogênio sai, a substância, o restante da molécula, termina se comportando como sendo uma base conjugada. Aí é que está. Se essa base conjugada ela for muito estável, aí ela não quer mais receber o hidrogênio, não, ó, fica para lá. Significa dizer que o ácido ele é forte, ele prefere ficar na forma, ó, solta lá o hidrogênio, deixar o hidrogênio solto. Mas se a base conjugada for uma base, né, não tão estável assim, ela vai pegar de volta o hidrogênio, vai ficar poucos hidrogênios no meio, aí vai se falar que o ácido é fraco, né? Tem esse raciocínio aqui, tá certo? E aqui na questão da nomenclatura, que é importantíssimo para encerrar esse nosso momento, aí nós temos o seguinte, olha, eu vou usar a terminação oico, tá certo? Oico. Lembrando que essa carboxila sempre está numa extremidade da cadeia. Aí aqui eu tenho, olha, ácido butanóico, não é? Porque eu tenho 4 carbonos. Por que AN? Por conta das ligações simples entre os carbonos. Eu tenho que começar a numeração a partir da extremidade mais próxima da carboxila, ó. Não importa se ela está à direita ou à esquerda, eu começo da extremidade mais próxima da hidroxila.
né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma cadeia ramificada. Quem é a ramificação aqui? É um metil. Então, vai ter, né? Eu vou dizer onde está o metil, citar o nome metil e depois o nome da cadeia principal. Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Onde é que está o metil? Está no carbono 3. Olha aqui, mostrando melhor a numeração. Então, vai ficar ácido. Tem que ter o cuidado de botar o nome ácido antes do nome dos ácidos carboxílicos. Aí vai ficar ácido 3-metil pentanóico, certo? Que é justamente, olha, a referência a tudo que existe ali naquela estrutura. As regras da IUPAC, elas são bem específicas para colocar o nome de cada substância. Não tem como ter duas fórmulas moleculares com o mesmo nome, né? Duas fórmulas moleculares diferentes com o mesmo nome. Não. Cada nomezinho é atribuído especificamente a uma fórmula molecular. Qualquer mudança lá vai ter uma mudançazinha no nome também, né? E vice-versa. Aí aqui eu tenho, olha, uma função mista. Olha, há compostos em que mais de uma função orgânica está presente. Exemplo, ácido lático. O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a carboxila, caracterizando os ácidos carboxílicos, e eu tenho aqui, ó, a hidroxila, ligada a um carbono saturado, que caracteriza justamente os ácidos. Desculpa, caracteriza os álcools, né? Ácidos, no caso da carboxila. Corrigindo. Ácidos, no caso da carboxila. E aqui, hidroxila, ligada a carbono saturado, que caracteriza os álcools. Ok. Aí, como é que eu vou fazer a nomenclatura de um composto que tem duas funções? Aí, pessoal, existe a regrinha que a carboxila, que caracteriza os ácidos carboxílicos, ela predomina como função orgânica principal. A outra função, no caso aqui, ó, a do álcool, hidroxila, ela vai ser considerada como um radical apenas. Aí, na hora de colocar o nome, eu vou encarar essa hidroxila aqui, ó, como sendo um radical. E vou colocá-lo lá no nome como sendo um radical. Olha como é que vai ficar o nome aqui, né? Por exemplo, cadê o composto? Não botou o nome do composto. Botou aqui, olha lá, ó. 2-hidroxi, olha lá. A hidroxila foi caracterizada, foi colocada como um radical. Um radical. E ela está onde? Está no carbono 2. Por isso que ficou 2-hidroxi. E depois continua o nome normal, ó, propanóico. Tá certo? Do mesmo jeito, você vai encontrar, né, em relação a outras funções. Quem vai predominar? Qual é a função principal? É justamente a função ácido carboxílico. Tá certo, pessoal? Então, nós fizemos aí esse apanhado geral dos ácidos carboxílicos. Nas aulas ao vivo, nós podemos esclarecer dúvidas. Não deixem as dúvidas permanecerem, perguntem, tá? Tem a atividade que eu passei lá de cetona no vídeo anterior, tá certo? Tem a atividade que consta aí na bússola de vocês, tá certo? E deu uma treinadazinha nessas questões da página 584, tá certo? Que é uma questão que vai falar justamente sobre isso que nós estávamos vendo, né? 584 vai falar sobre a questão da formação dos ácidos carboxílicos, né? Essa parte de funções orgânicas oxigenadas. Lembrando que tem a função o exercício de cetonas e a parte lá referente à bússola. Fiquem atentos, ok, pessoal? Tchau, até mais. E cuidado com as medidas de combate ao novo coronavírus, tá certo? São medidas simples, mas que podem salvar vidas. Isolamento social, uso adequado de máscara, a higienização frequente e adequada das mãos, com água e sabão, ou com álcool em gel, quando possível. Tá certo, pessoal? Vamos ter cuidado. Logo, logo tudo isso passa para voltarmos à nossa normalidade. Ok? Tchau, pessoal. Até o nosso próximo momento, ao vivo aí, né, lá pelo Zoom. Tchau, tchau.